Meus amados, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos ler do 12 até o 42. Atos 5, de 12 a 42. Diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso,
de agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Meus amados, essa parte do texto, ela é belíssima para nós, e 3 momentos há nesse texto: os sinais e prodígios, nova perseguição e a obra de Deus crescendo. Então, o tema que nós demos para essa parte do texto é sinais, maravilhas e perseguição, a igreja cresce. Se você lembrar o tema geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É isso que está acontecendo aqui ainda. E é o que vai acontecer durante todo o livro de Atos. Observem, meus amados, que essa passagem, os versículos 12 a 16, é o terceiro e último resumo de Lucas no livro de Atos, que vai relatar esse evento extraordinário da igreja primeira. Onde é que estão os 2 outros? Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 35. E agora, Atos 5, 12 a 16, mostra que esses sinais e maravilhas, eles como que conquistaram a aclamação pública para os apóstolos, numa reação dividida, que persiste no meio do povo. Muitos são atraídos para a igreja e outros são cautelosos. E isso se dá porque há uma liderança contrária a esse movimento da igreja. Os líderes religiosos do templo, a gente vai ver que eles se encheram de ciúme, de inveja, e continuaram hostis, e na tentativa de suprimir, de apagar o movimento da igreja. Mas vamos ver alguns detalhes desse texto para a gente perceber como é que está acontecendo. Veja que Lucas começa dizendo muitos sinais e prodígios, em outras traduções, maravilhas, entre o povo. O que é que está acontecendo aqui? Lembra-se da profecia de Joel 2, 18 e 19, que Pedro citou no discurso de Pentecostes, está sendo realizada aqui mais uma vez. O derramamento do Espírito resultaria em sinais e maravilhas, ou prodígios. Continua agora a se cumprir. Sinais e prodígios lembram aos leitores de Lucas e a nós, que os apóstolos não operam esses sinais e prodígios, mas eles dependem inteiramente do Espírito Santo. Prodígio é uma coisa extraordinária, para além da nossa condição. É isso que Lucas está registrando aqui no seu relato da igreja para nós. Ou seja, o grupo cresceu e agora se reúne em encontros regulares. Veja que o texto diz: costumavam se reunir de comum acordo lá naquele pórtico de Salomão. Então lembrasse que a gente já falou dele, um espaço grande, ficava um espaço anexo ao templo, né, a parte interior do templo, muito grande esse espaço, onde abrigaria muita gente. É lá que eles estão reunidos. E veja, meus amados, os versículos 13 e 14, parece algo contrário do que Lucas escreve. Lucas diz: ninguém ousava juntar-se a eles. E mais na frente, diz que aumentava o número de crentes. Presta atenção no versículo 14.
aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. O que é que Lucas registra agora? Uma multidão. Lucas deixou de registrar números. 120, 3.000, depois mais 2.000 ou 5.000. Agora é uma multidão. E notem, até então, Lucas falava de homens. Agora, uma multidão de homens e mulheres. Esse é o movimento da igreja que a liderança religiosa da época estava tentando suprimir. Meus amados, entre o povo, essas duas condições. Primeiro, eles percebem que unir-se a essa igreja nascente atrairia complicações com as autoridades religiosas. Então, Lucas observa que alguns permanecem distantes, apesar de admirá-los. Veja o versículo 13 aí. Mas dos restantes, ou seja, fora esses da igreja que estavam reunidos, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Isso acontece em nossos dias. E até a gente criou um slogan que não faz sentido. Fulano de tal é amigo do evangelho. Ou ele é evangelho ou não é. Veja aqui que está dizendo, eles tinham muita consideração, mas não queriam se juntar. Isso é real para nós hoje. Eu até acho bonito a igreja, mas me juntar a ela, não. Mas note que Lucas está dizendo, o que é que a gente entende aqui? É que os medrosos, os que têm medo da liderança religiosa, não ousam se associar à igreja. Então, eles não querem compromisso, porque o compromisso de seguir com a igreja colocava em risco a vida deles, a segurança deles. Então, eles preferiam ter a sua segurança do que estar junto da igreja, mesmo admirando aquele povo reunido. Meus amados, por outro lado, diz aí que uma grande multidão de homens e mulheres aumentava. Por quê? Esses são os corajosos, os destemidos, são aqueles que estão dispostos a arriscar tudo, são aqueles que estão dispostos a tomar a cruz e a seguir Jesus. Lucas 14, 27, volte aí suas páginas na Bíblia. Lucas 14, 27. Jesus Cristo está falando das condições para ser seu seguidor, ser seu discípulo. Aí veja o que ele diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Viram aí? Não pode. Volte um pouquinho para o versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, seja a sua segurança, não pode ser meu discípulo. E veja o verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. 3 condições. Amar a Deus acima de todas as coisas, se não o fizer, não pode ser discípulo. Renunciar às coisas e saber que vai sofrer, ter uma cruz para seguir, se não fizer isso, não pode ser discípulo. E por fim, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É isso que Lucas está chamando a atenção, que está acontecendo aqui nesse movimento da igreja. Ou seja, a realidade disso, de seguir Jesus, amando, sofrendo por Ele e renunciando àquilo que tem para ser discípulo, essa é uma realidade do fruto do novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode fazer isso. Por isso, meus amados, essa é uma obra que só o Espírito Santo imprime naqueles que Deus elegeu. Daqui, por nós temos uma multidão de homens e mulheres que reconhecem isso. O risco do sofrimento, o amar a Jesus acima de todas as coisas e o renunciar para seguir Jesus. Esse é o chamado para ser discípulo de Jesus.
Mas Lucas continua, versos 15 e 16, diz que as pessoas levavam os doentes, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles. Note que até mesmo a sombra de Pedro podia ser canal de bênção de Deus para curar. O texto não diz que a sombra curava, tá certo? Olhe bem que não diz aí, né? A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Não diz que a sombra de Pedro curou, mas é uma possibilidade. Possibilidade. Veja aí, Atos 19, versículo 12. Atos 19, 12. É Paulo lá em Éfeso. Aí vejam o que diz. Verso 11, do capítulo 19 de Atos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Mas notem, não era o lenço de Paulo e o avental de Paulo. Note que antes diz aqui, Deus pelas mãos de Paulo, ou seja, para a gente não seguir o que tem alguém que faz aí nos nossos dias, não é? Vende lá uma toalhinha suada para curar as pessoas. Não tem poder nenhum, nem toalha suada, nem lenço, nem sombra de ninguém. O poder é de Deus. É isso que está acontecendo aqui, que Lucas registra. E o propósito de Lucas não é dizer que a sombra de Pedro possuía propriedades mágicas para curar. O texto não diz que a sombra curava os enfermos, mas eles criam nisso. E, meus amados, lembrar que durante o ministério de Jesus, ele deu poder e autoridade para os apóstolos, para expulsar demônios e para curar enfermidades. Continua a acontecer aqui? Sim. Continua a acontecer com Paulo? Sim. Mas depois você vai vendo que isso vai deixando de existir no caminhar da igreja. Do ponto de vista de Deus usar esses homens, e aqui são os apóstolos que fazem isso, para curar pessoas. E não quer dizer com isso que Deus não possa curar. Pode. E cura. Mas não mais por esse viés. De alguém receber esse poder, impor a mão e curar. E se ele quiser, o faz. Contudo, a gente tem que entender que Deus usa os meios que ele mesmo quiser, como quiser e quando quiser. E é isso que Lucas registra aqui para nós. Observe, meus amados, que o Criador, Deus soberano, pode usar qualquer meio e qualquer pessoa para efetuar um milagre. Pode. É só a gente saber que Ele é soberano. E a fé daqueles que trazem esses enfermos a Pedro, não possui propriedades mágicas. O poder é de Deus, tão somente de Deus. Então, onde a fé é exercida, e essa fé é implantada pelo Espírito Santo, Deus pode usar meios simples para trazer cura àqueles que Ele determinar curar. Verso 17 e 18, diz que os líderes religiosos ficaram cheios, ou algumas traduções, com muita inveja. É o caso da minha aqui, verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, mais uma vez eles, os saduceus, ficaram com muita inveja. E fizeram o quê? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Esse grupo de sumos sacerdotes saduceus, eles formavam o núcleo da oposição aos cristãos em Jerusalém. Nós já dissemos a razão, é que eles tinham certo acordo com o Império Romano. Eles se mantinham lá no poder, tinham os seus benefícios
políticos, religiosos. Então, eles não queriam desacordo com o Império Romano. E esses cristãos poderiam trazer isso. Então, os saduceus querem, portanto, calar esses irmãos, os apóstolos e aquela igreja reunida. Agora, meus amados, me parece que aqui nós temos um paradoxo. Sabem por quê? Diz que eles ficaram com muita inveja. E você vai concordar comigo, ninguém tem inveja de outro que seja inferior. Não é verdade? Você não vai ter inveja de alguém que é menor que você. Agora, é provável que você e eu temos inveja de alguém que tem mais destaque. Qual é o paradoxo aqui? Se esses estavam querendo calar os apóstolos, significava que eles tinham uma certa superioridade. Por isso ficaram com inveja. Qual era a superioridade dos apóstolos? É que eles falando atraíram uma grande multidão de homens e mulheres. E mais uma vez, não foi simplesmente aquele milagre lá da porta formosa, daquele paralítico. Aquilo foi um instrumento de Deus para que Pedro anunciasse a palavra. É essa palavra que atraiu essa grande multidão de homens e mulheres. Então, esses saduceus, esses líderes religiosos, eles tentam enganar o povo. Surtiu um certo efeito, porque diz o texto que muitos ouviam, mas não queriam juntar-se à igreja da época. Sabe o que acontece? Esses líderes, o próprio Jesus já disse quem são eles. Vá comigo para Lucas, capítulo 6. Lucas 6, verso 39. Lucas 6, 39. Jesus Cristo está falando sobre esses homens também. Ele diz o seguinte: Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco. Aqui é o que está acontecendo. Esses líderes são cegos e estão guiando outros cegos que não enxergaram a verdade do Evangelho para cair no abismo, no buraco. Jesus Cristo, portanto, está dizendo: preste atenção neles. E Lucas está realçando isso. O que é que eles fizeram? Com muita inveja, prenderam os apóstolos na prisão pública. Agora veja os versos 19 a 21. Verso 19. De noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e etc. Observem, meus amados, o que é que está acontecendo aqui? Um anjo do Senhor. Sabe por que Lucas registra isso? Um anjo do Senhor. Lucas podia dizer, soberanamente, e em um milagre, os apóstolos foram soltos. Mas Lucas faz questão de dizer que foi um anjo do Senhor. Sabem por quê? A ironia é que os saduceus não criam em anjos. Veja Lucas 23, Atos 23, 8. Atos 23, 8. Lá no julgamento de Paulo, aí Paulo diz algumas coisas. Atos 23, 8. Aí veja o que é que Paulo fala sobre anjo, né, também. Aí diz lá, Paulo dividiu o sinédrio no julgamento. Aí, Atos 23, 8. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Observaram, Lucas, sabedor disso também, registra que um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Ou seja, esses saduceus que estão aí, que não reconhecem anjo, um anjo do Senhor veio e abriu a porta, e eles estão soltos. E meus amados, após serem libertos, o anjo lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Qual o detalhe aqui que me chama a atenção?
é que esses apóstolos estavam presos agora mesmo, de noite. O anjo abriu as portas da prisão. A ação natural seria correr e se esconder no local seguro. Eles voltam lá para o templo para anunciar o evangelho. Que maravilha, meus amados. Glória a Deus por isso. Nós somos resultado dessa ousadia desses irmãos do passado. Não foram para o local seguro, não tiveram medo. Pelo contrário, eles correm para cumprir a sua missão de ensinar e pregar a respeito da vida nova, a salvação, que é o que diz o verso 20. Meus amados, o que é a lição que eu enxergo claramente aqui, é que Deus não permitirá, e não permitiu, e não permitirá, que a sua mensagem de redenção seja suprimida pelos déspotas, tanto religiosos, como o caso aqui, como os seculares. Poderes espirituais ou prisões de segurança máxima não serão capazes de suprimir a mensagem do evangelho. Não serão capazes. Temos aí, e ao longo da história, nós podemos comprovar isso. Desde esse tempo, e caminha por toda a história, homens e mulheres que Deus levantou para pregar o evangelho em locais onde os déspotas religiosos ou aqueles que estão no poder político tentam suprimir a mensagem do evangelho, mas não conseguem, porque é a mensagem de Deus. Nos nossos dias, você pode procurar na internet, pode colocar lá, igreja perseguida, você vai ver, Coreia do Norte, China, países da África do Norte, parte norte da África, onde é proibido falar o nome de Jesus, tem lá a igreja de Cristo. Não é suprimida essa mensagem, porque Deus sustenta os seus. E meus amados, nós caminhamos em nossa nação para próximo desse tempo. Praticamente, ainda não oficial, não é? Mas perto de chegar disso, estamos sendo censurados com as nossas mídias ou redes sociais. Você já não pode postar aquilo que você pensa. Até pode, mas corre risco de ser penalizado. Porque praticamente está decretado, né, através de leis, que se alguma coisa desagrade a quem está no poder, esses déspotas que estão no poder, aí vai penalizar como é que diz? O que mantém o site. É lógico que ele vai penalizar você depois. Entenderam como é que está a coisa? E se você vai falar de casa em casa, também. Você chegar na praça hoje, você pode fazer isso, é livre, mas corre risco de ser chacoalhado. É isso que Lucas está mostrando para nós. Esses homens foram para lá, não foram se esconder em local seguro, pelo contrário, foram para um local de visibilidade, lá para o pórtico de Salomão, no templo. Versos 22 a 26. Os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. É o que diz aqui para nós, não é? Nos versos 22 em diante. E observem, meus amados, essa palavra mexeu demais com aquela liderança. Os apóstolos não tentaram escapar ou se esconder das autoridades. Voltaram para ensinar no pátio do templo. Não estavam preocupados com a segurança, mas estavam preocupados em cumprir a missão que Deus colocou para eles, ou seja, anunciar o evangelho. Por isso que no verso 25, chegam lá os guardas e dizem: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Ou seja, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos.
com essa libertação dos apóstolos. A prisão, naquela época, era muito segura, não é? Tinha portões internos e externos, tinha sentinelas guardando os portões. Não era fácil alguém fugir da prisão. Acontece que esses que estão no templo pregando, que estavam presos, não fizeram nada disso. Observe o que é que diz. Quando chegaram os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos, verso 21, não é? Na prisão. Mas, conjunção adversativa, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltaram dizendo: ó que coisa, encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Isso é um fenômeno. Não pode acontecer isso. Tem que ter havido algo diferente nesse negócio aí. Alguém tem que ter arrombado a porta. Ou algum guarda foi sabotado e abriu as portas. Não, porque eles estavam lá de sentinela, todos eles. O que aconteceu foi que o anjo do Senhor chegou lá e abriu as portas da prisão. Esse é o poder de Deus. Os líderes, tanto esses que foram lá do sinédrio, como os saduceus, eles estão como que cegos. Eles não conseguem entender a realidade do que está acontecendo, não conseguem compreender que a obra desses homens estarem soltos e pregando, é obra de Deus. Obra de Deus. E meus amados, eles não conseguem perceber essa liderança que estavam se opondo, não a esses apóstolos, não a essa multidão de homens e mulheres, mas estavam se opondo a Deus. Eles não conseguem enxergar que não podiam impedir que a palavra de Deus chegasse em todo mundo. Lembra-se da promessa de Jesus, e lembra-se do que aconteceu quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Só? Não. Na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. É isso que está acontecendo aqui. Essa promessa está sendo cumprida nesses homens. E meus amados, a liderança não consegue perceber. A mente está cauterizada, os olhos estão fechados, os ouvidos tapados para entender essa realidade. A obra é de Deus. Num dizer de um cântico, né, que há muito tempo atrás se cantava, né, especialmente no meio pentecostal, é obra santa, ninguém detém. E é verdade. A obra é santa, é de Deus, ninguém detém essa obra. Nem principados, nem potestades, nem poderes dessa terra, nem reis, nem déspotas, nem poder judiciário, ninguém detém essa obra, ela é de Deus. E meus amados, essa é a realidade que nós enxergamos aqui no texto. Veja os versos 27 ao 33. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: essa é o que Lucas ressalta, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós sabemos sim, foi isso que vocês disseram, para que a gente não mais falasse o nome de Jesus. Mas observem, eles sabem disso, tanto que o sumo sacerdote, veja no versículo 28, na parte B, no entanto, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Nós dissemos para vocês nem falar o nome de Jesus, vocês encheram Jerusalém, fizeram o contrário. Aí Pedro e os apóstolos disse: é claro,
Nós não vamos obedecer vocês. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Meus amados, o discurso de Pedro e os demais apóstolos, eles enfatizam a obediência. A implicação é clara, é de que esses líderes não estão obedecendo a Deus. E, portanto, Pedro diz: vocês mataram a Jesus, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Até então a prisão parecia que ia deter, não conseguiu, agora é o jeito de matá-los. Observe, meus amados, que quando a gente olha essa questão dessa, não é, pendurado no madeiro, que se entendia que seria um maldito, Cristo não foi maldito, foi o bendito de Deus no madeiro, para nos trazer salvação. A expressão era essa, mas se você lembrar, lá em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, traz uma lista de bênçãos. Para quem? Para os que obedecem a Deus. Você pode depois examinar em casa. Deuteronômio 28, de 1 a 14, traz uma lista de bênçãos. Vamos ver lá, só o início. Deuteronômio 28, lá no Antigo Testamento, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 28, de 1 a 14. É uma lista de bênçãos. Veja que Moisés vai mostrar as bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Aí começa, versículo 3, 4, tal, vai lá. As bênçãos que Deus dá. Note que do versículo 3 até o 14, são bênçãos. Agora veja a lista das maldições, vai do 15 ao 68, muito maior. Qual a intenção de Moisés registrar isso? É que há uma condição, se obedecer vai ser abençoado, se não vai ser amaldiçoado mesmo. É isso que Lucas está dizendo aqui em Atos. Esses líderes religiosos não seguiram as bênçãos de Deus, ou não obtiveram, porque não obedeceram ao que Deus ensinou. Esses apóstolos, pelo contrário, estão seguindo o que Deus ensinou. Meus amados, a maior bênção para os cristãos obedientes é a dádiva do Espírito Santo. Porque é Ele que nos motiva, é Ele que nos inspira, é Ele que ilumina, é Ele que desperta em nós, é Ele que nos dá ousadia. Lembra-se que receberam o Espírito Santo e foram ousados, diligentes. Então a maior bênção que nós temos, a maior dádiva para nós é ter o Espírito Santo. Mas não basta isso. Além de ter o Espírito Santo, é preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E meus amados, a obediência a Deus exige que nós falemos do Evangelho de Jesus Cristo. Obedecer a Deus e não às autoridades não é apenas uma necessidade, é uma escolha muito mais prudente. Louvado seja Deus por isso. Observe os versos 34 a 39, aparece aí a figura de Gamaliel. E ele era um líder de muito respeito dentro do Sinédrio, um fariseu, conhecia a lei, mestre da lei. É esse Gamaliel que vai instruir Paulo, não é, para ser um líder dos fariseus. E agora esse homem chega e diz: olha, presta atenção, não é? Veja que ele vai dizer, no verso 39, se este plano ou esta obra
vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, não poderão destruir. Sábio demais, Gamaliel. Agora observe, meus amados, o que é que a gente entende aqui? Primeiro, Gamaliel, ele é um especialista na lei, ele conhece a lei, ele conhece essas bênçãos e maldições de Deuteronômio. E ele está dizendo o seguinte, ó, presta atenção no que vocês vão fazer. Primeiro ele faz uma admoestação aos líderes, fazendo um recorte na história. Houve 2 homens que se levantaram também, e arrastou muita gente com eles. Só que esses homens morreram, e foi disperso esse movimento. Porque era movimento de homens. Agora, ele encerra a sua palavra com um princípio teológico, qual seja, quem resistir a Deus será arruinado. Observaram? Gamaliel fala da história, mas diz para eles, preste atenção, não façam nada contra esses homens. Sabem por quê? Deixe que eles vão embora. Porque se esse plano deles, se esse projeto de pregar sobre Jesus for obra deles mesmos, será destruído. Mas se for de Deus, aí é diferente. Se for de Deus, não poderão destruí-los. E mais, vocês estão correndo o risco de estar lutando contra Deus. Princípio teológico fantástico aqui. Ninguém pode lutar, resistir contra Deus. Será arruinado. Isso, meus amados, deve estar bem claro em nossas vidas. Mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro para nós nessa noite. Nada, absolutamente nada, nem ninguém detém a obra da igreja. Amém? Tenha isso em mente. Eu sei que as circunstâncias são ruins, as nossas apreensões de perspectiva de futuro parecem ser sombria e cinzenta, mas lembre-se que Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que sustenta a obra da igreja, e vai sempre ser assim. Aos versos 40 a 42. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Observaram aí o detalhe? Se retiraram do sinédrio muito alegres. Mas por quê? Foram açoitados mais uma vez. Mas eles saíram alegres por um motivo. Foram considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Meus amados, essa deve ser a nossa condição também. Nós fomos afrontados, injuriados, perseguidos, rejeitados, caluniados pelo nome de Jesus, estejamos alegres por isso, porque foi essa a condição que eles passaram por isso. Meus amados, esse castigo brutal, que eram os açoites, não trouxeram desânimo para esses apóstolos. Mesmo sendo maltratados, eles voltam lá para o templo para ensinar o Evangelho de Jesus. E qual é o Evangelho de Jesus? É o que Pedro diz mais uma vez no versículo 31. Não é? Vocês o penduraram no madeiro e o mataram, crucificaram. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ou seja, o Evangelho é a mensagem pura e simples, o Cristo crucificado e ressurreto. Só isso que nós temos que anunciar. Quero concluir com algumas lições e aplicações para nós. Primeiro, duas coisas precisamos ser neste mundo. Duas: santos no Senhor e convictos da nossa fé. São as duas coisas que o Senhor espera de nós. O que significa ser santos do Senhor? É que o mundo precisa olhar para nós e ver santidade em nós. Porque o
que mais existe nesse mundo, ao nosso redor, são pessoas perdidas. E nós precisamos ser santos do Senhor. E sermos convictos da nossa fé. Em que sentido? O mundo não precisa de homens com opiniões, mas de crentes com convicções. Amém? Nossa convicção é a nossa fé. Fé salvadora. Isso é o que nós temos que ser. Essa lição e aplicação para nós. Sermos santos do Senhor e termos convicção da fé que nos move a anunciar esse evangelho. Segundo, aplicação para nós sobre essa santidade. Sabe o que é, meus amados? É a fé centrada em Cristo. Santidade e fé devem estar centradas em Cristo. E devem ser marcas da nossa comunhão na igreja. Marcas de uma igreja que tem santidade e fé são marcas de uma igreja que influencia a sociedade e que cresce. Cresce numericamente, cresce espiritualmente. Esse é o nosso desafio. Terceira lição e aplicação para nós. Por meio de sua vida, da minha vida, que nós mostremos às pessoas que o nosso único temor é temer a Deus. O nosso único temor é deixar de temer a Deus. Temos medo disso. Mas se nós tememos a Deus, não vamos temer os homens. Porque vivendo no temor de Deus, nós estamos honrando a Deus diante desse mundo tenebroso. Mas é preciso temer a Deus. Quarta e última lição e aplicação: viver e sofrer pelo nome de Cristo é a maior honra que nós podemos receber nesta vida. Amém? Nós, como seres humanos, gostamos, não é? E se dissermos que não, eu acho que somos hipócritas. Nós gostamos de ser elogiados? Claro que sim. Não é? Gostamos de receber palavras elogiosas? Claro que sim. Gostamos de receber congratulações, receber destaques, não é? Alguns que recebem condecorações, né? Na vida militar, na vida política, né? Alguns recebem lá. Isso não é ruim, é bom. Mas para nós, a maior condecoração que você pode receber é de você sofrer pelo nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a vivermos assim, nessa dimensão, de sermos discípulos dele, por onde formos, amando acima de todas as coisas, estando pronto a sofrer por ele e a renunciar àquilo que nos prende nesse mundo para ser discípulo de Jesus. Que ele nos abençoe. Eu quero orar com você nesse instante. Baixe sua cabeça. Ó Senhor, o teu poder invade nossos corações com a tua palavra. Palavra santa e redentora que nos alcançou nessa noite, Senhor. Que nós tenhamos aprendido com aqueles apóstolos, Pedro e João, com aquela igreja, a não temer homens, porque nós tememos a Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos uma igreja proclamadora do Teu Evangelho. Amanhã, Senhor, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim, nos nossos dias de existência aqui nesse mundo, sejamos um farol do Evangelho de Jesus Cristo. Dá-nos oportunidade, Senhor, de falar da grandeza de Jesus. Traz pessoas para essa igreja, Senhor, para ouvir a Tua palavra e serem transformadas pelo Teu poder. Pessoas que vivem, ó Senhor, achando que estão fazendo aquilo que Te agrada, mas estão distantes dos Teus caminhos. Que o Teu Evangelho, com todo o poder, que Jesus, a pessoa bendita de Jesus, invada essas vidas e os transforme para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção dos apóstolos, depois faça a sua oração em silêncio e aguarde para algumas comunicações.
Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o discernimento, a presença, a alegria do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.